As definições só chegaram no final de 2023. Até então, naquela época, as apostas operavam num limbo legal. Então, o resumo da obra, o governo tá dando um monte de jeitinho, né? O governo, o Congresso, um monte de jeitinho pra conseguir aprovar receitas que são contabilizadas pra meta e dizer assim, ok, a gente tá cumprindo a meta, viu, gente? Olha aqui. Só que assim, essa meta tá perdendo cada vez mais relevância. Nos Estados Unidos, né, a legislação é estadual, a pontuação de crédito média dessas pessoas caiu em quase 1%, enquanto a taxa de falências pessoais aumentou em 28%. Bolsa Família e o caos das bets, no Terraço Cast de número 447. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 1º de outubro de 2024, em Ourinhos, após o debate de candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, provavelmente o último que teremos nas eleições do Tio Sam, para o episódio de número 447 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Me acompanham neste episódio a seguinte dupla dinâmica. E aí, Fernanda Mello? Fala, meus amigos terraceiros, como vocês estão? Por aqui, tudo ótimo. Tô muito feliz que na semana que vem estou de férias, mas triste ao mesmo tempo com o tema de hoje. É um tema que me deixa pessoalmente bastante chateada. Assunto não, assuntos. Fica aí que você vai entender. Fala, Raquel de Sá. Alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E a mulher do tempo sem tempo dá alô para também o nosso âncora Caio Augusto. Dá alô aqui também para as minhas companheiras de podcast, Fei Rê. E ela veio aqui para contar para vocês que o tempo está maluco. É isso, gente. São Pedro deu aquela pirada de vez. Temos aqui, na mesma semana, um dia que faz 37 graus. Aí na noite seguinte tá 17. E esperamos que amanhã, né, nesse momento que eu vos falo aqui, que eu gravo esse podcast, a expectativa é que amanhã suba a temperatura novamente. Então é isso, gente. São Pedro enlouqueceu, saiu de controle. Vamos segurar São Pedro e ver qual é que é, né? Se ele consegue ficar um pouquinho menos bipolar, não é mesmo? E parar de enviar essas temperaturas extremas. Nada tem a ver com aquecimento global, com desequilíbrio climático. Tem a ver com São Pedro mesmo, gente. É isso. E essa mulher do tempo sem tempo também tem a desejar aqui um feliz loucura de São Pedro a todos vocês. Antes, é claro, né, de falar sobre o nosso tópico do dia, que impacta um pouco menos, importa um pouco menos. Eu sei que vocês nem estão aqui pra ouvir isso. O negócio tá feio. Quase 30 graus, na verdade 27 graus exatamente no momento dessa ancoragem. Ar-condicionado não é mais o funcionário do mês, mas da temporada. E olha que acabamos de entrar na primavera. Imagina o verão. Máquina quentíssima e acelerando, vamos ao 447. Fernanda, aparentemente o maior ralo de dinheiro das famílias no Brasil atual são as bets, tigrinhos e afins. Como chegamos a isso? E tem como mudar essa situação? Caio, então vamos começar pelo contexto dessa autorização das apostas. Foi lá em dezembro de 2018, quando o então presidente Michel Temer sancionou uma medida provisória, número 846, que, além de regulamentar a destinação das verbas das loterias para a segurança pública, ela também autorizou as apostas esportivas no Brasil. E essa lei permitiu a legalização das apostas, mesmo com a regulamentação atrasada. Assim, a regulamentação completa atrasou por conta da pandemia, por conta das eleições presidenciais de 2022, e as definições só chegaram no final de 2023. Até então, naquela época, as apostas operavam num limbo legal, o que permitiu algumas empresas bem conhecidas, como a Sportingbet e a Bet365, de atuarem livremente no Brasil. Essas empresas continuaram operando porque as suas sedes estão no exterior e não estavam sujeitas à legislação brasileira. Mas, com o que começou a se avaliar, com as discussões em curso sobre a regulamentação mais recente, a ideia era que esse mercado fosse ficando mais organizado. Mas o que a gente viu é que esse mercado aumentou e aumentou muito. Agora corta para 2024. O Google anunciando uma atualização na sua política de publicidade, exigindo que os sites de apostas tenham um registro no Ministério da Fazenda antes de o Google aceitar esses anúncios. Essa mudança, programada para entrar em vigor agora, essa semana, dia 30 de setembro, reflete um movimento crescente em direção à regulamentação desse setor de apostas no Brasil, que já está mais que na hora, né? Buscando mais
controle e transparência. O tamanho desse mercado e a movimentação financeira dele aqui no Brasil tem crescido muito. O mercado de apostas esportivas aqui no Brasil, desde 2018, movimentou muito dinheiro. Em 2023, movimentou entre 60 e 100 bilhões, um salto significativo em comparação aos 5 bilhões lá de 2018. Para 2024, as projeções indicam que esse número possa atingir de 90 a 130 bilhões, e é um crescimento impressionante, com um aumento anual de 90% entre 2020 e 2024. Do valor movimentado, uma parte vai para os ganhadores, mas a maior fatia acaba sendo reinvestida no próprio mercado de apostas, criando um ciclo dentro do setor. É bem curioso, porque a gente, como planejador financeiro, como economista, a gente pensa, poxa, mas as pessoas não têm educação financeira, elas não entendem que isso não é uma renda extra. Mas, se vocês forem ver recentemente, os influenciadores que divulgam essas casas de aposta falam que elas não são uma renda extra, então não é por falta de aviso. Pelo que as pesquisas apontam, as pessoas entendem as apostas como uma forma de ganhar dinheiro e ponto, como uma forma de mudar de vida. Num país muito desigual, as pessoas param de acreditar que é possível mudar de vida. E apostas, loterias sempre foram bem-sucedidas em países com desigualdade social, países mais pobres. Então, é natural que as pessoas esperem isso de casas de aposta, e agora a verdade é que está só mais fácil, O governo espera arrecadar aí, com a lei sancionada, até 12 bilhões em impostos e licenças anualmente a partir do ano que vem, de 2025, e os apostadores vão ter uma taxa de 15% sobre os ganhos, e as empresas vão precisar de licença que custam 30 milhões por um período de 5 anos. A nova política do Google só ecoa as práticas que já são estabelecidas em outros países, como o Reino Unido, onde o setor de apostas é rigorosamente regulado. O modelo britânico é muito usado como um benchmark, como referência por conta da sua robustez regulatória, enfim, algumas características que eu posso passar aqui para vocês. Primeiro, o licenciamento rigoroso. As operadoras precisam de licenças específicas emitidas pelo órgão regulador. Precisa ser uma promoção do jogo de forma responsável, com exigências para promover práticas seguras, como limites para apostas, intervenções automáticas. Fora isso, tem um imposto também de 15% sobre os lucros obtidos dos jogadores. Tem medidas contra a lavagem de dinheiro, com regras rígidas que incluem a verificação de identidade dos apostadores e uma publicidade controlada. Os anúncios permitidos têm regras estritas, com restrições quanto ao horário e a proibição de atrair menores de idade. O sucesso dessa regulamentação, aliada ao crescimento constante do mercado, demonstra a eficácia de um ambiente regulado que maximiza as receitas fiscais enquanto protege os consumidores. A regulamentação das apostas não é uma exclusividade do Reino Unido. A Colômbia foi a pioneira na América Latina a regulamentar as apostas esportivas online em 2016, através da Lei 643, e desde então o mercado cresceu muito, gerando mais de 2,3 bilhões em receitas em 2021, com uma arrecadação de cerca de 160 milhões em impostos. A Argentina também se destacou, com Buenos Aires implementando uma regulamentação em 2021. As operadoras licenciadas relataram um aumento de 15% nas receitas logo no primeiro ano, e o governo federal argentino está estudando a expansão desse modelo para outras províncias além de Buenos Aires, dada a eficácia que se observou lá em Buenos Aires. Observando os dados do Reino Unido e da América Latina, é evidente que a regulamentação pode coexistir com o crescimento do setor. Para o Brasil, a regulamentação do mercado de apostas é um passo necessário que pode trazer segurança, controle, mesmo que não evite totalmente os impactos sobre o consumo e a renda das famílias, necessário. Com a expansão do mercado de apostas no Brasil, as apostas se tornaram uma parte significativa do cotidiano e do orçamento familiar.
Os estudos mostraram que entre 2018 e 2023, a penetração das apostas no orçamento familiar aumentou 3,5 vezes, representando 0,7% do orçamento médio. Para as classes D, o impacto foi ainda maior, com um aumento de 4,2 vezes o percentual do orçamento direcionado para a aposta. E muito se fala sobre os impactos que as apostas online, o hábito de apostar, pode ter nos setores da economia, setor de consumo, de varejo. É bem verdade que ainda os dados não mostram exatamente um impacto, né? Mas essa dinâmica, essa mudança de hábito de consumo ressalta a importância de monitorar o comportamento do consumidor, especialmente para que a gente possa ter dados que apresentem, que consigam mostrar realmente como está o orçamento das famílias. E principalmente quando a gente fala em família, a gente precisa falar do crescente problema de saúde pública, porque a legalização dessas apostas em 2018, embora tenha ampliado o mercado, também ampliou os problemas de saúde mental relacionados ao vício no jogo, né? Então, além de afetar o próprio jogador, afeta também as famílias e traz uma questão de saúde pública importante, de necessidade de políticas públicas para conseguir controlar de forma efetiva essa situação. Enfim, em 2023, quando a lei foi sancionada, estabelecendo um novo marco regulatório para as apostas esportivas, com a expectativa de entrar em vigor em janeiro do ano que vem, a regulamentação trouxe regras de tributação, de registro obrigatório das empresas no Brasil, de exigência de que pelo menos 20% do capital social dessas empresas seja de origem brasileira, mas a gente não vê nada sobre a preocupação que se tem no dia a dia das pessoas, né? Das pessoas que criam o vício, nas pessoas que acreditam que podem mudar de vida através das apostas. Essa situação é realmente lamentável. Os cálculos podem variar e serem questionados entre alguns bilhões de reais e algumas centenas de bilhões de reais, mas o fato é que essa praga está drenando uma quantidade imensa de dinheiro, principalmente de famílias mais vulneráveis. As duas soluções que estão no pipeline são a suspensão de atividades de casas de apostas que não estejam de acordo com as novas regras, e por isso mais de 500 delas deixarão de funcionar nos próximos dias, e, segundo o que se sonda, a segunda possível solução seria o governo sugerir que os CPFs de pessoas que estejam no CAD único e, portanto, inscritos no programa Bolsa Família não possam mais acessar esses apps e sites. Porém, sejamos sinceros aqui. A tônica de Lula 3, em termos econômicos, tem se dividido entre aumentar a arrecadação e gastar um pouco mais do que aquilo que se arrecada. Será mesmo que as bets que ficarem vivas nas regras novas passarão por um pente fino que reduza os danos desse ralo de dinheiro que temos visto agora? Ou veremos algo parecido com a verificação de usuários do X, em que é só pagar que ninguém irá te questionar? E, em segundo lugar, apenas tirar CPFs do Bolsa Família provavelmente não resolve. Será que o governo nunca ouviu falar em quem mente idade para entrar em algum site? Há mesmo a visão inocente de que isso não possa ser feito também para acessar esse ralo de dinheiro? Essa questão é caótica e demanda muita atenção. E como você ainda ouvirá neste episódio, não se trata de um problema apenas aqui no Brasil. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Raquel, Lula 3 se utiliza de alguns jeitinhos para tocar programas fora do orçamento. Para onde esse tipo de artimanha pode nos levar?
Pois é, Caio Augusto, o governo tá aí, né, com esse plano de, né, defendendo que, olha, vamos ter mais despesas, né, por quê? Como eu já falei aqui há muito tempo, né, como eu tenho falado no Brasil e o Fiscal, na nossa novela há bastante tempo, né, o governo, essa atual, classe política, né, então vamos dizer aí o governo, o Congresso, ninguém faz nada sozinho nesse Brasil, de tocar as contas públicas, de equilibrar as contas públicas por meio do aumento da arrecadação. Então o governo defende, desde que instituiu o arcabouço fiscal, né, de que, não, vamos gastar mais, mas não tem problema, porque a gente vai arrecadar mais. E aí a gente vê na novela O Brasil e o Fiscal, né, a série de medidas que o governo vem aprovando, né, já faz tempo, desde o começo do seu mandato, para elevar as receitas. Parte delas tem dado bastante resultado, de fato, parte delas não. Então, por exemplo, a decisão, né, do CARF ali, mudar a decisão, mudar a governança, né, então voltar a ter o voto favorável ao governo em disputas com empresas no CARF e tal. Isso, cara, basicamente não deu quase nada, né, de receita pro governo. Então eles já meio que desistiram, falaram, não, veja bem, talvez o ano que vem. E já nesse relatório bimestral de receitas e despesas que foi divulgado no final da semana passada, no comecinho dessa semana, já mostrou aí que não vai tá rolando muito esse CARF. Eles já deram aí uma reestimada, o que foi positivo, tá? Então, bom, voltando, eu já volto pro relatório bimestral, mas enfim, o recado central é aqui, o governo decidiu fazer o ajuste pelo lado das receitas. Tem dado certo parcialmente. Por quê? Porque eles estão crescendo muito mais as despesas do que estão conseguindo compensar com o aumento de receitas. Mas isso tem feito com que o PIB brasileiro, a economia brasileira, ela tá muito forte, gente, muito forte. O PIB deve crescer mais de 3% esse ano, de novo. Então, assim, vai pedir música já esse PIB. Terceira vez que o PIB deve crescer 3%. E isso tem, sim, começado a indicar que vai pressionar a inflação adiante. Por quê? Como que a gente sabe disso, né? Tem uma série de métricas. A gente pode olhar, por exemplo, o mercado de trabalho. Saiu dado de mercado de trabalho essa semana, mostrando uma queda novamente no desemprego. O desemprego está no menor patamar da série histórica, né? A gente está aí em 6,7%, quando a gente considera aí ajuste sazonal, na taxa de desemprego. Ah, mas tem um emprego ruim. Não, gente, é mercado de trabalho aquecido, tá? A gente tem aí tanto empregos formais quanto informais, né, sendo criados, principalmente formais, né, com carteira assinada. A gente tem a elevação, e aí mais importante, mas por que isso pressiona a inflação? Quando a gente olha no dado da PNAD contínua, o que está acontecendo com os salários? Os salários estão crescendo a um ritmo extraordinário também, tá, gente? Então, os salários e a massa real de renda disponível da população, né, que aí é quando você soma tanto os salários, a massa salarial, né, a massa de renda disponível é tanto a parte dos salários quanto transferências fiscais, né, isso depois do pagamento de impostos, deve crescer nada mais, nada menos do que 7% acima da inflação esse ano. Então, assim, é muito, tá? Tá crescendo bastante. A população está com mais dinheiro. Aí, claro, isso não significa que resolvemos todos os nossos problemas, não significa nada, é só um fato, né? Não significa nada, mentira, significa muitas coisas, mas assim, não estamos aqui fazendo juízo de valor dessa elevação, e sim, colocando ali os fatos. Sim, os salários estão crescendo, e sim, a massa real disponível da população, a massa de renda real disponível também está crescendo e bastante. E isso pressiona a inflação. Isso é um indicativo que a nossa economia ela está operando acima do potencial. Ou seja, quando a gente olha o hiato do produto, que é a diferença entre o que a economia cresce, entre o que ela usa, ela pode usar o máximo de capital e trabalho, né? E o que ela está crescendo hoje, esse é o hiato do produto, né? O máximo que ela pode usar de capital e trabalho é o potencial. Quanto maior o potencial, mais ela pode crescer sem o que? Pressionar a inflação. Então, o que todo governo deveria olhar? Em como subir o PIB potencial. Mas isso é difícil, isso exige reformas, isso exige mudanças estruturais. E nenhum governo, né, a maioria dos governos não gosta de olhar muito bem para questões estruturais. Por quê? Porque os resultados demorarão a ser percebidos, né? Então, o que a gente vê hoje na situação da economia brasileira? Ela está crescendo acima do potencial. E muitos economistas já vinham alertando a isso, mas o Banco Central, ele confirmou isso na ata
né, tanto na ata da última reunião do Copom, que foi divulgada essa semana, quanto no relatório trimestral de inflação, que é um relatório que o Banco Central solta aí trimestralmente, com uma análise bem mais detalhada da economia, tal, tudo olhando, obviamente, como impacta a política monetária, como impacta os juros. E, gente, olha só, olha o pupurri que eu tô trazendo aqui de dados que saíram aí, já falamos de mercado de trabalho, já falamos da ata do Copom, estamos falando do relatório trimestral de inflação. Então, um dos dados do relatório trimestral foi justamente esse, de que, pelos cálculos do BC, de fato, o hiato do produto está aberto. O que significa aberto? Significa que o PIB a economia está crescendo acima do potencial, né? O BC passou a calcular a abertura em 0,5%, né? Tem gente que calcula mais, tem gente que calcula menos, mas, ou seja, até o Banco Central, que vinha com uma visão mais cautelosa em relação a isso, dizendo, olha, veja bem, não sabemos se está acima do potencial ainda, etc., porque isso tem impacto direto na política monetária, porque acaba pressionando a inflação, eles agora falaram, sim, estamos operando acima do potencial. Ou seja, a economia está aquecida, o mercado de trabalho está aquecido. Então, além de tudo, temos uma moeda desvalorizada por conta, especialmente, de questões fiscais. E as expectativas de inflação lá na frente estão desancoradas. Por quê? Justamente por essa questão de economia aquecida e olhando lá para frente, além de 2026, né, além do horizonte relevante do Banco Central, elas continuam desancoradas. Por quê? Por conta fiscal. Aí olha como todas as páginas né, todos os lados, né, desse, sei lá, octágono, eles se encaixam, né? Porque, a gente tá falando de uma economia que tá super aquecida, né, no curto prazo. Isso pressiona a inflação, isso pressiona os salários, isso pressiona a inflação. O Banco Central tá sendo mais cauteloso, dizendo, olha, não tem dados tão claros de que tá vendo essa, de fato, né, transmissão direta para os salários e para os preços, né? Para os salários sim, mas não para os preços, para a inflação diretamente, mas sim, né? Tudo indica que sim. É cara de porco, focinho de porco, não é tomado, né? Então, temos essa economia bastante aquecida, um mercado de trabalho bastante aquecido. O mercado de trabalho pode, ao que tudo indica, maior flexibilidade do mercado de trabalho, mas, né, não indica muitos ganhos de produtividade. Porque quando a economia ganha produtividade, o trabalhador produz, né, é mais produtivo, você não impacta a inflação. Se cresce o PIB potencial, a produtividade aumenta. Para quem estuda economia, né, quando a gente está falando daquela teoria microeconômica aqui, né, de otimização do que você tem de mercado de capital e trabalho, dos seus insumos, né. Se você tem produtividade total dos fatores aumentando, você não está pressionando nenhum dos outros dois fatores, que é capital e trabalho, então você não tem o excedente, ou seja, a inflação. Então, assim, de fato, é isso que está acontecendo, está pressionando a inflação. E aí, do outro lado, mas olha para o longo prazo, né? Por que as expectativas continuam desancoradas? Continuam desancoradas lá na frente, depois de 26, depois de 27, muito por conta do fiscal. E aí, voltamos para aquela novela Brasil e o Fiscal, voltamos lá no começo. O governo está tentando dar incentivos fiscais para aumentar o PIB, né? Para bombar a economia, sendo que a economia já está bombando. E aí, nos leva a terceira divulgação dessa semana, que foi o relatório bimestral de receitas e despesas. Eu já falei dele aqui, é um relatório que o governo publica, né, que o Ministério da Fazenda publica, mostrando como que eles estão, né, é uma foto de agora. Olha, é o seguinte, tá acontecendo, a gente tem aqui o nosso orçamento pro ano, que a gente planejou gastar, nossa meta fiscal, mas por hora é o que a gente tá vendo, né, o que a gente tem de despesa, o que a gente tem de receita e qual é a nossa projeção. Vamos chegar lá? Não vamos? Se a gente não for chegar na meta, a gente vai ter que contingenciar, segurar alguns gastos. Se a gente achou receita, então não precisa contingenciar. Porém, também tem o limite de despesas que é estabelecido pelo arcabouço fiscal. As nossas despesas só podem subir até 2,5% acima do que a gente arrecadou no ano anterior. Então, se as despesas estiverem apontando para crescer mais, a gente precisa o quê? Fazer um bloqueio de despesas. E é isso que tinha acontecido no último bimestral. Nesse bimestral, ou seja, 2 meses depois, o governo falou o seguinte: a gente vai reverter parte do contingenciamento que a gente achou receita. Achamos receita, o BNDES vai pagar aqui dividendos. Então, o principal de surpresa positiva de receita foi dividendos do BNDES. O BNDES, assim como qualquer banco, ele paga dividendos, mas o governo tem assento, obviamente, ali nas decisões, né, no comitê, na board do BNDES, e deu aquela decididinha, olha, vamos botar mais dividendos, trouxeram mais dividendos do BNDES. Então, dando aquele jeitinho. Que mais? Pegaram o dinheiro lá que tava na conta da galera, né? Aí fizeram o quê? Não, isso aqui vai estar valendo pro primário. Falaram pro Banco Central. A gente vai pegar esse dinheiro aqui, que tá nas contas, esquecido, e a gente vai gastar. E aí o Banco Central falou assim, beleza, só que isso aí é receita financeira, você não pode contar como receita primária. Para o quê? Fins da meta. Aí o governo falou, podemos sim, né? Vocês contam do jeito que a gente quiser, mas a gente aprovou aqui no Congresso, né? O Congresso, classe política, como eu sempre falo. Aprovamos aqui, que pode.
né, que pode contar como receita primária. Quem são vocês, Banco Central, para falar acima da lei? E aí, olha quanto jeitinho, gente. Eu até me perco no que eu tô falando, que é muito jeitinho. Então, resumo da ópera, o governo tá dando um monte de jeitinho, né, o governo, o Congresso, um monte de jeitinho para conseguir aprovar receitas, né, que são contabilizadas para meta e dizer assim, aqui, a gente tá cumprindo a meta, viu, gente? Olha aqui. Só que assim, essa meta tá perdendo cada vez mais relevância, porque, eles estão tirando um monte de despesa da meta. Então, por exemplo, os créditos extraordinários lá pro Rio Grande do Sul, fora da meta. A questão de dinheiro pros incêndios, fora da meta. Quiseram tirar o Vale Gás da meta. Ah, todo mundo chiou, não, volta pra meta. Mas o que mais? Tirando um monte de coisa da meta, dando jeitinho para o que pode entrar ou não. Então, por exemplo, essa questão do dinheiro esquecido não poderia contar como receita primária. Deram um jeitinho de contar. Número 2, de por que a meta tá perdendo relevância. O governo tá mirando o limite inferior da meta. Então lembra quando o arcabouço permitiu, o arcabouço fiscal permite aqui um espacinho para fazer mais ou para fazer menos de resultado fiscal. É lógico que eles não vão fazer mais. E eles estão mirando o limite inferior, que é de 0,25% do PIB. Que, no caso, é 28,8 bilhões. Então, assim, vamos cumprir a meta, mas mirando o limite inferior, não tá mirando zero, tá já mirando o limite inferior. Mas vamos cumprir. E aí, gente, nesse bololô de exceção à meta, está rolando. Não vamos falar de contabilidade criativa, porque isso daí dá o que falar. A gente tá trazendo aqui um fantasminha, né, de Dilma II, o fantasminha de quebrando regras, de quebrando lei de responsabilidade fiscal e de impeachment. Não estou falando nada disso. Vamos dizer que o governo está achando soluções heterodoxas para gastar mais. E uma delas que tem chamado muita atenção e que tem, enfim, estado por trás de grande parte do mau humor, né, do mercado, que a gente tem visto, piora da percepção de risco fiscal, abertura da curva de juros. O que é isso? Os investidores falam assim, não, isso aí vai dar pizza lá na frente, pizza inflacionária, então eu vou precificar esse risco e eu vou colocar aqui, vou cobrar mais do governo para emprestar no longo prazo. Isso tudo é o quê? É a abertura da curva de juros. E a gente vem nas taxas dos títulos de longo prazo abrindo, elevando. E aí, qual que é esse outro jeitinho que tem chamado muita atenção? O uso de fundos privados. São fundos que são criados. Privados não quer dizer que é com dinheiro de pessoas fora do governo. Não, eles simplesmente estão fora do orçamento. Um exemplo são fundos garantidores. Tem o fundo garantidor de crédito lá da exportação. Tem o fundo garantidor da aviação, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil. Tem outro fundo aqui, que é o Fundo de Garantia de Operações, que faz parte, é atrelado ao quê? Ao Banco do Brasil. Então, o que o governo tem feito, né? E aqui eu agradeço, é uma reportagem muito didática do Estadão, tá? Que tem um infográfico maravilhoso. Vou passar aqui pro Caio Augusto passar pra vocês, né? Pra colocar na descrição desse vídeo. Mas é bem bacana. Então aqui no infográfico explica bem. Tem um monte de fundo público, né? Fora do orçamento. Tem os de dentro do orçamento, que tudo bem. O dinheiro vai pro fundo. Aí o fundo fica atrelado a um banco público. Ele pode ficar ali garantindo operações pro crédito ficar mais barato. E legal, esse dinheiro, como ele entra no orçamento, ele vai como receita. Ele é contabilizado como despesa primária. Impacta a meta, impacta tudo. Impacta o limite de gastos, legal. Agora, fora do orçamento, o que acontece, gente? O governo tem 3 formas de colocar dinheiro no fundo privado. O dinheiro que tá lá e que rende juros, beleza? Já tava lá dentro do fundo, vai rendendo juros, vai fazendo mais dinheiro. Receita primária, ou seja, arrecada pra ir pra esse fundo. E receita de outro fundo. Então, o fundo passa dinheiro pro fundo, beleza. Aí você tem lá, o dinheiro vai para esse fundo garantidor, atrelado aí a um banco público, usa o dinheiro, então usa esse dinheiro, que era originalmente do Tesouro, para garantir uma eventual inadimplência, e por isso que acontece, o crédito fica mais barato. Tem uma garantia? Então esse crédito, ele vai ficar mais barato, aí pode dar mais crédito, pode liberar mais crédito pra galera, libera. E aí, esse dinheiro entra como despesa primária, mas uma única vez, só quando o dinheiro entrou. Aí o que acontece? Ele garante o programa, né, que faz a garantia lá, legal, libera o crédito, e em teoria, esse dinheiro teria que voltar para o Tesouro, porque ele não foi contabilizado, ele foi contabilizado uma vez, beleza, foi usado, beleza, volta. Aí o que acontece? Não volta. Parte é usada na garantia, né, e a parte que seria devolvida para o Tesouro, ela fica lá nesse fundo. Aí vai rendendo mais juros, e aí o que acontece? O governo aproveita que tem um dinheirinho aí para fazer o quê? Garantir outro financiamento, garantir outro programa, e o dinheiro fica rodando fora do orçamento. E aí, tem alguns exemplos, né, que o governo fez uso, governo e o Congresso, gente, gosto de falar, porque o quê? Muito disso vai ser aprovado, tem que ser aprovado pelo Congresso. E tá lá.
Então, um uso que o governo fez foi a Câmara dos Deputados, ela aprovou um projeto de lei que aumenta, olha só, autoriza a União a aumentar em até 4,5 bilhões a participação no Fundo de Garantia de Operações, que é atrelado ao Banco do Brasil. Aí, o que acontece? A legislação aprovada pelos deputados foi motivada pela calamidade, beleza, aí joga o dinheiro lá para calamidade. Ou seja, esse dinheiro não estava no orçamento, porque como foi para a calamidade do Rio Grande do Sul, ele já andou fora do orçamento, já andou ali fora da meta, não contra a meta, que é extraordinário. Beleza, isso aconteceu na Covid também. Só que a ideia é que depois que ele for usado, volta pro Tesouro. Por quê? Porque ele tava, lembra, rodando fora do orçamento. Só que aí o que acontece? O compromisso é de que volte o valor, mas ele não volta. Então ele começa o quê? A ser usado para garantir outras operações de crédito que nada tem a ver com as situações emergenciais. Olha só o dinheirinho, achamos o dinheirinho mágico. Uma outra coisa que foi aprovada, um outro texto que foi aprovado pelo Congresso. O governo vai usar até 20 bilhões do superávit financeiro do Fundo Social como recurso de crédito direcionado à mitigação de mudanças climáticas, tá? É o mesmo fundo que foi usado, né, para triangulação de recursos para ampliar o quê? O Vale Gás. Então pegamos aqui, vamos usar aqui pro orçamento, pro clima, tal, Fundo Social. Não, vamos usar o Vale Gás, então vamos usar esse dinheirinho pro Vale Gás? Porra, não, por quê? Porque aí vai sair do orçamento. Você tá tirando tudo que você tá gastando do orçamento. Aí, outro uso, Fundo Nacional de Aviação Civil. Vamos dar crédito pras empresas aéreas. A gente coloca mais 5 bilhões lá, socorre as empresas do setor, coloca aí como extraordinário, porque teve a ver com o Covid e tal. E é isso, vamos rodar fora do orçamento. Aí, olha essa loucura, gente. Tudo fora do orçamento. Tudo jeitinho pra usar, né? Então, se não é contabilidade criativa, vamos chamar de uma outra coisa, mas obviamente é uma contabilidade criativa. E aí, fica... o que isso parece, gente? O que isso cheira? O que isso tem cara? De todo jeitinho que a gente deu lá no segundo governo Dilma, né? Entre 2012 e 2015, que deu aonde na grande crise fiscal e na perda do PIB, né? Então isso já gente, dá até aflição, eu falo e fico até ansiosa. Porque isso é a típica receita, típica do populismo econômico que foi teorizado por Jeffrey Sachs lá em 1989, né? Que a América Latina é típica de fazer isso. Você gasta, aumenta o PIB, isso tem um limite, aí isso estoura em dívida, aí isso estoura em crise, isso estoura em inflação. E aí o que acontece? Você implode, você erode em inglês, você acaba erodindo os ganhos que você teve com o aumento. Então você aumenta no curto prazo e a piora no longo prazo, ela é tão ruim que ela acaba compensando, né, aquilo que você ganhou lá atrás, né? Então é a receita para o fracasso. Então é isso, gente. E aí, diante disso, eu arremato, né, com o que a gente veio, o que a gente falou semana passada, da Fitch, né, das agências de rating, do governo pedindo pra melhorar e etc. Aí, essa semana, a Fitch soltou um relatório dizendo assim, olha então, governo, né? Governo, vocês queriam que a gente aumentasse, né? É isso mesmo. Então, na verdade, a gente vai mandar uma nota aqui dizendo o seguinte, as perspectivas incertas de consolidação fiscal são, portanto, uma vulnerabilidade macroeconômica que restringe o rating soberano com perspectiva estável. Ou seja, gente, eles afirmam, o que eles colocam no relatório? A gente viu que o PIB tá crescendo, legal, bacana, mas assim, cadê a transparência em relação às contas públicas? As principais medidas que vocês estão usando para aumentar a arrecadação são transitórias, ou seja, não são mudanças estruturais, são incertas. A contenção de gastos tem se mostrado muito aquém do esperado, né? A gente tem olhado o crescimento de despesas da Previdência, do INSS. Então, quando a gente melhorou a perspectiva, a gente estava falando de mudanças estruturais, que é o que eu falei a semana passada, estrutural que está fazendo efeito agora. Tudo que vocês estão fazendo agora, continuar gastando, piorando, vocês teriam que fazer mudanças estruturais que não estão fazendo. E, by the way, gente, a gente não vai aumentar e a gente pode, inclusive, reduzir. Então, fica aí a dica. É isso, pessoal. Um episódio longo, uma fala longa aqui, mas eu senti que eu precisava trazer aqui esse bando de divulgação importante, né? Todo esse esqueminha, toda essa contabilidade criativa que está sendo feita pelo governo. E esse alerta da novela do Brasil e do fiscal, que está chamando mais atenção, né? E participando cada vez mais dos nossos episódios do Teatro. A melhor parte da ancoragem sair aos 49 do segundo tempo, o famoso quando o VAR está esticando até o seu time de predileção vencer, é que a gente consegue atualizações importantes dos assuntos aqui discutidos. De acordo com a Bloomberg Linha, tivemos algumas horas antes dessa ancoragem ser realizada, uma mudança da nota soberana brasileira. A agência Moody's subiu a nota brasileira de Ba2 para Ba1, o que nos deixa, nessa avaliação, a apenas um degrau do grau de investimento. Isso aconteceu após a recente visita do Haddad e do Lula a essas agências, como havia sido anunciado por eles que seria feito.
Agora, sobre o assunto. Raquel trouxe uma grande quantidade de pontos relevantes, e para complementá-la brevemente, digo a vocês. Não adianta nada termos uma regra fiscal para inglês ver, ou seja, algo que pode até ser real de alcançar, mas os jeitinhos diversos de tocar políticas públicas via estatais e outros orçamentos paralelos, uma hora cobram a conta. Aliás, por falar em jeitinhos, 2 aspectos interessantes geraram reflexões nos últimos dias. Em primeiro lugar, lembra quando te falamos em episódios mais ou menos 1 ano atrás que a arrecadação esperada pelo governo tinha vários pontos questionáveis e que um desses pontos era a tal, aspas, expectativa de arrecadação com causas paradas no CARF, fecha aspas? Pois então, naquela época, o governo colocou uma expectativa de 54,7 bilhões de arrecadação apenas com isso em 2024. E, de janeiro a agosto desse ano, pouco mais de 80 milhões foram arrecadados nisso, ou seja, 0,22% do total esperado. Se já era surreal esperar esse one-off, essa arrecadação não recorrente, que só acontece uma vez, desse tamanho para que a conta fechasse, imagina se deparar com a realidade sendo mais de 50 bilhões de reais diferente disso. E, em segundo lugar, parte dessas políticas públicas que passaram a entrar em orçamentos paralelos que contam com resultados de estatais, desculpem a obviedade, mas dependem da existência de resultados dessas estatais. Pois bem, em 2022, o lucro agregado das estatais foi de 275 bilhões de reais. Em 2023, esse lucro caiu 28%, chegando a 197 bilhões de reais. E no primeiro semestre de 2024, esse resultado virou um rombo de 2,9 bilhões de reais, ou seja, saímos de quase 300 bilhões de resultado positivo para ficarmos abaixo de zero. De posse de todos esses números, fica aqui a pergunta: qual a chance de que o governo, tocando políticas públicas por meio dessas estatais, não precise aportar capital nelas daqui a algum tempo em função da não geração de resultado suficiente para tocar essas políticas públicas? Essa pergunta parece complicada, talvez valha a pena você voltar aí 15 segundos, 30 segundos para ouvir de novo e ficar na mesma página que a gente, mas há menos de 10 anos passamos pela mesmíssima situação em Dilma I. São tantos os aspectos embolados no lado fiscal que, cá para nós, Haddad deve ter realmente feito uma mágica impressionante para o pessoal da Moody's. Desconfiamos que ele focou apenas no monumental aumento de arrecadação. Esse que, como já pontuamos aqui outras vezes, é realmente impressionante. Talvez os detalhes, aqueles onde mora o diabo, que envolvam todos os outros aspectos, como o lado das despesas e a qualidade dessas despesas, tenha ficado em último plano. Com chances não desprezíveis, caso tal grau de investimento venha até o final de 2026, o que, reforçamos, tem chance muito baixa de acontecer, mas impossível não é. Talvez seja esse o caso clássico de grau de investimento pulo do golfinho. Sai da água, faz uma graça, é celebrado por uns instantes e depois volta a mergulhar para voltarmos ao nível junk de nossa nota soberana. A bagunça fiscal em curso precisa ser levada a sério, ou a bomba que irão pegar em 2027, seja no eventual Lula 4 ou com qualquer pessoa que vier a sucedê-lo, será assustadora. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, a questão das apostas esportivas e cassinos online não estão dando trabalho apenas no Brasil. Esse problema é global também. Qual a situação disso nos Estados Unidos?
Isso, então vamos continuar a nossa conversa agora focando nos perigos ocultos dos aplicativos de apostas esportivas, que podem ser ainda mais tóxicos do que a gente imagina. Essa indústria, que já afeta profundamente a saúde financeira de muitas famílias, esconde também uma prática que agrava ainda mais a situação, e tudo isso de maneira muito calculada. Para começar, você sabia que apostadores profissionais, conhecidos como sharps, precisam se disfarçar de viciados para que as casas de apostas continuem aceitando os seus palpites? É isso mesmo. O grande desafio de um apostador profissional hoje em dia é conseguir encontrar casas de apostas que aceitem o dinheiro dele. Se o jogador demonstra ser bom demais ou apenas muito metódico, as casas de apostas rapidamente reduzem os limites de quanto ele pode apostar e elas não querem correr o risco de perder para alguém que sabe o que está fazendo. Então, como eles contornam isso? Muitos usam substitutos para fazer apostas em seus nomes em troca de uma parte dos ganhos. Outros preparam suas contas fazendo apostas casuais do tipo que um apostador amador faria. Um exemplo clássico: um Sharp pode abrir uma conta e por algumas semanas apostar apenas no time da casa, nos jogos de futebol ou beisebol, por exemplo, e isso faz parecer que ele só é um torcedor apaixonado, apostando ali por diversão. Quando esse truque funciona, a casa de aposta aumenta os limites, permitindo que o apostador jogue com mais dinheiro, e aí sim ele passa a fazer as apostas estratégicas, que sabe que tem mais chance de ganhar, e tenta fazer o máximo de dinheiro antes que a casa perceba. Mas nos últimos tempos, os apostadores profissionais começaram a usar uma estratégia ainda mais surpreendente. Eles vão fingindo ser viciados em apostas. Eles programam bots, robôs, para se comportarem como se fossem compulsivos, verificando as contas durante a madrugada ou sacando e depois cancelando os saques, tudo para parecer que eles não conseguem resistir ao vício. Dessa forma, as casas de aposta não apenas deixam suas contas ativas, mas também oferecem bônus, recompensa, tudo para incentivar esse comportamento que eles consideram lucrativo. Aqui é importante entender o que está por trás dessas estratégias. As casas de apostas não estão deliberadamente atrás dos viciados, mas elas querem identificar e estimular os jogadores que tendem a gastar mais. É tipo a gente que usa a rede social e o Instagram, o TikTok, eles estão pensando em formas de deixar a gente mais cativado, engajado dentro da rede social com mais tempo de tela. Na casa de aposta, eles também querem jogadores frequentes. A forma como esses aplicativos funcionam é bastante simples. Se você parecer que vai perder dinheiro a longo prazo, eles fazem de tudo para que você continue apostando. Essas empresas até defendem publicamente o jogo responsável, os influenciadores falam que não é uma renda extra, mas a verdade é que quando fingindo ser viciado se torna uma estratégia de apostadores profissionais, é um sinal claro de que essas medidas de proteção ao consumidor não estão funcionando lá muito bem. E os dados recentes comprovam isso. Nos Estados Unidos, o mercado de apostas cresceu muito rapidamente desde que a Suprema Corte derrubou as restrições federais lá em 2018. Em 6 anos, os americanos apostaram legalmente quase 400 bilhões de dólares, a maior parte disso de forma online. E, como esperado, isso trouxe consequências sérias, especialmente para os apostadores de baixa renda. Os estudos recentes mostram que o número de pessoas gastando mais que 10% da sua renda mensal em apostas aumentou, e os danos financeiros causados a essas pessoas são muito profundos. Um estudo desse ano analisou os registros bancários de milhares de apostadores e descobriu que, em estados com acesso fácil às apostas esportivas, lembrando que nos Estados Unidos, a legislação é estadual, a pontuação de crédito média dessas pessoas caiu em quase 1%, enquanto a taxa de falências pessoais aumentou em 28%. E a situação é ainda pior para aqueles com menos recursos financeiros, porque eles se endividam cada vez mais. Agora, por mais alarmantes que esses dados sejam, não é só nos Estados Unidos que isso acontece, Aqui no Brasil também, no Reino Unido também, vários países da América Latina. Então, o que é possível fazer? Um caminho seria restringir a expansão dos jogos de cassino online, restringir o mercado. Outro ponto seria controlar o
os bônus, os incentivos oferecidos a esses jogadores, especialmente aqueles que vêm mostrando sinais de comportamento problemático. Essas são questões que os reguladores brasileiros precisam considerar com urgência. Se os Estados Unidos e o Reino Unido já estão lidando com uma crise financeira e social causada por esse vício, o Brasil pode evitar seguir esse caminho, né? Afinal de contas, o que está em jogo não é só a economia, não é só o aumento da arrecadação, é a saúde financeira das pessoas, é o bem-estar das famílias. E é difícil conseguir fazer essa correlação, né? Será que vem aumentando a violência doméstica por conta de questões financeiras dentro de casa, de pessoas não conseguindo arcar com as despesas básicas, né? Bom, por isso que é muito importante falar sobre esse tema. A expansão das apostas esportivas no Brasil tem trazido consequências muito sérias para os lares e é a nossa responsabilidade como sociedade garantir que esse crescimento não seja construído sobre o sofrimento dos mais vulneráveis. A gente precisa de regulamentação eficaz, de uma conscientização maior. E é isso, vamos continuar de olho nesse cenário e cobrar as mudanças necessárias para proteger aqueles que mais precisam. A grande sacada de trazermos aspectos relacionados a problemas que acontecem no mundo todo é para que a nossa discussão fique aqui mais robusta. Sim, alguns dos problemas que discutimos aqui neste podcast são jabuticabas, coisa nossa. Mas existem aspectos que acabam afetando muitos lugares diferentes e, se por um lado isso parece uma tragédia, por outro podemos imaginar que soluções venham de locais diferentes também. Por aqui, uma coisa que todo governo gosta muito é criar soluções para contar ao mundo inteiro, mesmo se nem soluções forem e mesmo se nem resolverem os problemas de fato. Mas é preciso ter esperança. Essa questão das bets e do ralo de dinheiro que representam é algo que bate em diversos lugares. Por aqui, a grande novidade é que passaram a virar realidade a partir da autorização via decreto por Temer no apagar das luzes de seu mandato. Mas, de novo, não é um problema que acontece apenas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, aliás, as coisas tendem a ser um pouco mais complicadas quando o assunto são regras que se relacionem a mercados. Claro que estarei utilizando apenas uma proxy, uma simplificação, mas problemas de definir regras mais adequadas que restringam certos produtos medicinais lá no Tio Sam fazem hoje com que eles passem por um problema monumental com o fentanil, um opioide que já causou centenas de milhares de mortes via overdose, e é hoje, com larga vantagem, a maior causa de mortes por lá. Uma questão são os medicamentos, outras são as bets, mas fica aqui na mesa a pergunta: será que regras mais duras serão colocadas para endereçar essa questão lá no Tio Sam? Ou essa mudança terá que acontecer em outro país? Ou mesmo aqui no Brasil? Acompanhemos as cenas dos próximos capítulos sobre esse caos em curso. Vamos nos despedindo da dupla dinâmica que trouxe neste 447 do Terraço Cast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Fernanda! Nossa, hoje foi palestrinha da Fefa, né? Mas espero que vocês tenham gostado do episódio. Faço com muito carinho para o nosso Terraço Cast querido, o podcast especial aqui nosso, de todas as semanas. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais, como Siga Fefa, e a gente se vê na semana que vem. Valeu! E obrigado, Raquel! É isso, pessoal! Então por hoje eu fico por aqui e a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.